castigo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui tentando aprender a tocar esse instrumento aqui, o ukulele, mas enquanto eu não consigo, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa? Então hoje nós vamos aprender orações coordenadas, período composto por coordenação. Prestem bastante atenção. Olá, eu sou a professora Esther e hoje a nossa aula é sobre orações coordenadas. Lembrando que temos uma oração quando temos verbo em um enunciado. O nome coordenada, por sua vez, refere-se ao fato de a oração coordenada ser independente sintaticamente, ou seja, ela não depende de outra oração. Ela não funciona como termo da outra oração. Assim, nossa aula é sobre período composto por coordenação. É importante lembrar que o período composto acontece quando temos dois ou mais verbos. Para analisar o período composto por coordenação, observe um trecho desta música. Eu não existo longe de você e a solidão é meu pior castigo. Aqui nós temos dois verbos. Quais são eles? Pensem. Muito bem. O primeiro verbo é existo e o segundo é o verbo é. Isso mesmo, é do verbo ser. Se temos dois verbos, temos duas orações, sendo que elas devem ser separadas exatamente na conjunção e. Então, existe uma oração em torno do verbo existo, que é a oração eu não existo longe de você. E existe outra oração em torno do verbo é, que é a oração a solidão é meu pior castigo. Perceba que na primeira oração nós temos um sujeito e um verbo, que neste caso é intransitivo. Já na segunda, eu tenho o sujeito e o verbo de ligação é, ligando o sujeito ao seu predicativo castigo. Perceba que se considerarmos os termos essenciais de uma oração, cada uma das duas orações é independente, ou seja, elas estão completas sintaticamente. No segundo exemplo, temos eu conto as horas, mas o relógio está de mal comigo. Novamente, temos dois verbos, conto e está. Então, observamos os elementos essenciais presentes em cada uma das duas orações. Encontramos sujeito, verbo e complemento, que neste caso é um objeto direto, e sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial na segunda oração. Isso faz com que elas sejam nomeadas de coordenadas, ou seja, são independentes sintaticamente. É importante observar que as orações coordenadas se dividem em assindéticas e sindéticas, sendo que assindética é aquela oração que não se inicia com uma conjunção. Na formação da palavra assindética, já é possível observar isso. O prefixo a na palavra assindética significa não, a não existência de conjunção, ao passo que as orações sindéticas são aquelas introduzidas por conjunção. No exemplo, eu conto as horas, mas o relógio está de mal comigo, nós temos o verbo conto e o verbo está, como já dissemos. E a separação da oração coordenada acontece exatamente na conjunção mas, porque mas introduz uma oração. Então, observe que a primeira oração não é iniciada por conjunção.
Já a segunda, sim. Isso faz com que a primeira oração seja classificada como oração coordenada assindética e a segunda oração seja classificada como oração coordenada sindética. E as orações coordenadas sindéticas se dividem em 5 tipos que vamos ver na próxima aula. Fiquem ligados! Espero que tenham gostado da aula e treinem bastante. Enquanto isso, eu vou treinando aqui o meu ukulele. Tchau! Eu não existo longe de você.